Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Estamos aqui com José Cid, consultor financeiro aqui no Canadá, especialista em investimento, em seguros. E hoje a gente vai falar um tema que muita gente pergunta, né? E inclusive é uma dúvida que eu tenho também. Dá para viver de investimento no Canadá? Essa é uma pergunta importante, porque mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos precisar de viver de investimento no Canadá. Pois é, olha aí, roda a vinheta. Bom, José, responde pra gente, primeira coisa, né? É possível viver de investimento no Canadá? As pessoas dizem que aqui não rende tanto, né? Então, assim, fica mais difícil de viver de investimento, como acontece no Brasil, inclusive. Muita gente vive de investimento no Brasil, né? E aí? Bom, a história é a seguinte, a resposta não é tão simples, não é um sim ou não. Olha... tão simples assim. Da mesma forma como não é um sim ou não tão simples no Brasil. A realidade é que muita gente vive de investimento e essas pessoas que vivem de investimento no Canadá são as pessoas que se aposentam. Ah, olha só. Exatamente. Então, para muita gente que vem do Brasil para cá, que está transferindo patrimônio, muitas vezes já tem um patrimônio suficiente para praticamente se aposentar. E hoje em dia, a aposentadoria, ela não é mais você ter uma pensão do governo ou uma pensão do seu empregador que vai te sustentar o resto da vida. Não é mais isso. Hoje em dia, a aposentadoria, eu gosto de usar aspas para isso, é liberdade financeira. Boa. E a liberdade financeira é quando o seu investimento pode render o suficiente para pagar suas despesas. Você não trabalha mais para o investimento trabalha para você, né? E a ideia é essa, a gente sempre fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente. Ou ele vai trabalhar para a gente agora, ou vai trabalhar para a gente no futuro. Mas a gente tem que estar sempre pensando nessa possibilidade. Então, assim, é possível você viver de uma vida confortavelmente? Você precisa de muito dinheiro, milhões, para viver de investimento aqui? O que você diria? Tudo depende de quanto custa a sua vida confortável. E a realidade é que existem muitas perguntas difíceis ou até mesmo impossíveis de responder. Porque a gente está sempre tentando responder o que vai acontecer no futuro. E o fato é que a gente não conhece o futuro. Sim. Quem acredita em Deus vai dizer o futuro a Deus pertence. Mas a gente tem que pensar que a realidade é que o futuro é desconhecido. E tem muita coisa que pode acontecer no futuro que custa muito dinheiro. Sim. E aí eu posso contar até a minha história pessoal. Quando a gente veio para o Canadá, a gente trouxe minha mãe, eu sou filho único, então a minha mãe não tinha sentido ela ficar no Brasil, e ela veio com a gente. Só que chegou um ponto que ela ficou doente. E quando ela ficou doente, eu parei de trabalhar, Regina parou de trabalhar para a gente poder dar assistência à minha mãe e também para dar suporte à família, porque é difícil você ter uma pessoa amada doente e que você tem que você sabe que aquela doença não vai acabar. Um dia aquela doença vai terminar no descanso da pessoa. Então a gente parou de trabalhar e levou 2 anos até minha mãe falecer. E nesses 2 anos eu não trabalhava, a Regina não trabalhava, mas as contas chegavam. E como é que a gente viveu? A gente viveu da renda dos investimentos. Isso pode ou não atrapalhar a aposentadoria, entre aspas. Entendi, você meio que dilapidou, vamos dizer, o patrimônio um pouco, pelo menos. Dilapidei um pouco do patrimônio que é para eu poder dar assistência à minha mãe. Sim. Então isso era uma coisa importante para a gente fazer, a gente considerou importante fazer isso, mas faz parte dos imprevistos que não tem como saber o que é que vai acontecer. Sim. E da mesma forma como foi minha mãe, poderia ter sido eu, poderia ter sido a Regina. Sim. E a realidade é essa, a gente não sabe se vai ficar doente no futuro e se a gente vai precisar parar de trabalhar ou se vai precisar de algum tipo de assistência especial. Sim, mas assim, descontando isso, vamos dizer assim, quanto que a gente precisaria? Eu sei que é difícil, eu sei que o José vai fugir dessa resposta, mas eu vou tentar aqui. Quanto que a gente precisaria ter de patrimônio para a gente conseguir um investimento
para ter um padrão de vida médio, assim, um padrão de vida ok, nada suntuoso, mas médio, assim. O que você acha? Vamos dizer aqui um casal com um filho, ou um casal sem filho já, mais imagem da aposentadoria, que vai precisar cerca de $4.000 por mês. Com uns $4.000 você $4.000 por mês você consegue pagar um aluguel, ou se você não tiver mais despesa de aluguel, tiver com seu imóvel totalmente pago. Até menos que isso. Até menos do que isso. E dá para ter uma vida simples, dá para jantar fora de vez em quando, talvez fazer uma viagem de vez em quando. Sim. Uma vida simples, sem exageros. $4.000 por mês. Aí você vai procurar o que existe de informação em termos de pesquisas para dizer, ótimo, eu preciso gastar isso por mês, quanto eu tenho que ter investido para gastar isso por mês? E aí é que começam a surgir os problemas, porque as pesquisas dizem que você tem que considerar que a sua despesa anual é menor do que 2% do valor investido. Olha só! Você tem que considerar que a sua despesa anual é menor que 4% do valor investido. Existem outras pesquisas que dizem isso. Não existe um consenso. Não existe um consenso. Entendi. Tá? Então, eu fiz um trabalho de modelagem junto com algumas empresas que gerenciam os fundos que eu uso, e a gente fez uma estimativa que dá para ter uma certa segurança com uma despesa mais ou menos igual a 0,4%, 0,5% do investimento inicial. Tá. Mas, anual, né? Anual. Não, 0,4%, 0,5% por mês do seu investimento inicial. Tá. Ou seja, para $4.000 por mês, você precisaria de $800.000 investido. Esses $800.000, você não vai dilapidar esse patrimônio. Aí, em teoria, essa modelagem que a gente fez não é muito longa, uma modelagem só de 11 anos. Tá. Em teoria, você preserva o seu principal e, dependendo das condições do mercado, ele pode até continuar aumentando. Com a inflação até, né? Exatamente, para poder compensar a inflação. Entendi. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que esse número, 0,5% ao mês do valor inicial investido, ele foi o resultado de uma modelagem em um tempo muito restrito, e é impossível a gente dizer se isso vai prevalecer no futuro. Nunca, exatamente, o José sempre fala isso, e assim, tem razão, né? Não dá pra gente prever o futuro com informação do passado, dá pra gente ter uma ideia, né? Mas não exatamente, a gente tem só uma ideia se é possível ou não. Hoje seria... Deixa eu explicar uma coisa. Esses 11% de modelagem incluíram a crise de 2008. Tá? Então tem uma crise no meio, mas a realidade é que depois da crise de 2008, o mercado só fez subir. Então não teve uma outra crise grande para a gente experimentar. Entendi. Então, o maior risco que existe quando a pessoa começa a viver de investimento é exatamente você começou e alguns meses depois o mercado despenca. Esse é o maior risco, em termos financeiros. Porque no começo, você acha que o risco é despencar no começo já do... Sim, porque é a questão da ordem dos saques. Tá. Se você faz saques, inicialmente o seu bolo de investimento continua crescendo e cresce mais para criar um colchão bom para suportar uma queda, é a melhor situação. A pior é você começar a fazer saque e o seu bolo diminuir. Entendi. Então essa é a pior condição em relação à ordem dos saques. Porque a ideia é você fazer o saque e ainda você não tirar tudo, né? Exatamente. E o principal continuar crescendo para compensar a inflação futura. Sim. Compensar a inflação futura e eventualmente até aumentar o seu salário aí, vamos dizer assim, né? Por exemplo, cobrir imprevistos. Uma viagem extra, ou teve alguma doença, precisou de tirar algum dinheiro para pagar alguém para vir em casa, ou para pagar um exame, alguma coisa assim. Ou alguém que ficou doente no Brasil, você teve que viajar e passar alguns meses lá. A realidade é que viver no Brasil é mais caro do que viver no Canadá. Por incrível que pareça. Então, a gente tem que ter em mente que
Exatamente, porque para a gente não conhecer o futuro e não saber o que o mercado vai fazer amanhã, e a gente não saber o que vai acontecer conosco amanhã, é impossível dar uma certeza se é possível viver de investimentos ou não. Bom, certeza a gente não tem certeza que a gente não tem certeza de nada. Daqui a pouco a gente cruza a esquina lá e morre. Mas assim, é legal pelo menos a gente ter essa noção, né? De quanto que a gente precisa guardar para poder resgatar esse valor. O número mágico que o pessoal fala aqui é não gastar mais de 4% ao ano do valor investido. Ou seja, você tem investido, vamos em número. Ou seja, no caso de 4 mil por mês, teria que ter 1 milhão investido. 4 mil por mês, você tem que ter 1 milhão investido. 1 milhão investido. Tá, porque você gasta os 4%, entendeu? Exatamente. Mas esse teste que eu fiz com essas empresas, que é onde a gente coloca o nosso dinheiro, né, o seu dinheiro, o meu dinheiro, mostra que... Não chegamos ainda em 1 milhão. Um dia a gente chega. Não, a gente chega lá. Chega lá. Estamos a caminho, vamos trabalhar para isso. E a realidade é que é muito mais importante você estar colocando o seu dinheiro na mão de um excelente administrador de investimentos do que o X% ao ano que você retira dos seus investimentos. O que faz a maior diferença é a qualidade do administrador do fundo. Ficou mais do que provado nesse teste que a gente fez. Muito bom. Bom, resumindo, o José vai voltar aqui com outras informações aqui, todo mês o José está aqui, mas resumindo, é possível você viver assim. É possível e tem muita gente que está aí vivendo aqui no Canadá, se aposentou e vive dos investimentos, do resultado dos investimentos. E tem muita gente que vai falar, 1 milhão, nunca vou chegar nisso. Assim, a gente sabe que não é para todo mundo, né? Assim, não é para todo mundo, mas de repente, sei lá, você tem um imóvel, você consegue converter. Então, assim... Pode ser isso, você converter um imóvel. E a realidade é que no momento da aposentadoria, quem trabalhou no Canadá vai receber uma pensão do governo. E com o investimento no Canadá, a gente vai falar mais disso em outro vídeo, a gente faz planejamento fiscal. Sim. Que é para você pagar pouco imposto. Isso eu ia perguntar, porque assim... Esses 4 mil, 1 milhão para 4 mil por mês... 4 mil líquido. Líquido. Olha só. Entendeu? Tem que ter planejamento fiscal. Interessante. Tá. E para planejar, ter um bom planejamento fiscal, o dinheiro tem que estar no Canadá. Sim. Senão é impossível. E a gente vai falar mais sobre isso depois. Falaremos em breve. É isso. Quem se interessou, quem quiser investir com o José, não precisa ter 1 milhão para investir, né, José? Não precisa. Qualquer valor, né? Qualquer valor dá para... A gente senta e conversa e vê as condições. Entre em contato com o José, como é que faz? Via cd@ectusfinancial.com. Deixa também seus comentários aqui para a gente interagir. São esses comentários que trazem as ideias que a gente vem conversar com vocês. E não esquece de comentar que você viu o vídeo do José no Canadá Diário. Isso mesmo. Uma atenção especial, né, José? Exatamente. E os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Vale a pena, a gente recomenda. José Cid, eu trabalho com ele já há um bom tempo. E já, além de trabalhar com ele, eu conheço o José Cid há mais de 10 anos. Exatamente. Então, eu lembro quando vocês chegaram aqui. Vamos chegar, ele já estava faz tempo aqui, inclusive. Bom, então, mês que vem, José está de volta. Comente aí o que vocês querem saber, porque tem muita coisa para falar sobre o assunto. Certo? É isso aí. Obrigado, pessoal. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.